Saudações, pessoal, quem fala é Lutivinos e hoje eu trago para o Círculo alguém que, sem querer, a gente se reencontrou depois de muitos anos, de literalmente muitos anos. Vamos participar do mesmo evento nesse mês que entrou agora de julho e foi um contato, assim, totalmente por acaso, mas que trouxe muita nostalgia, pelo menos por minha parte, eu sei que da parte dele também. Senhoras e senhores, trago ao Círculo David Host. David, seja bem-vindo ao Círculo. Muito obrigado, Lutivinos, e muita nostalgia mesmo, uns quase 12 anos, mais ou menos, depois. Por aí. O David, para quem não sabe, também teve um canal. Não sei se você tem canal hoje em dia ainda ou não. Não, hoje não tenho mais. Tá. David teve um canal na mesma época que eu tinha o canal lá, 2015. Foi nessa época, 2015. Que o meu se chamava A Wicca TV e o dele se chamava TV Wicca. Olha que coincidência. E nesse mês agora nós vamos participar do Eslava Medieval. David estará lá ministrando uma vivência, né, com Hecate. Isso. Que vai ser sensacional. Então, entrei em contato com ele e, cara, foi uma conexão muito boa. Eu acho que vale muito a pena trazer ele aqui pro Círculo e a gente bater esse papo muito legal. David, se quiser se apresentar, se quiser falar um pouco sobre você, é seu espaço. Bom, muito obrigado pelo convite, então, Lutivinos. E é isso mesmo. O canal, né, acho que foi 2013 ou 2014 que eu comecei. Eu comecei na Wicca, né, como muitas pessoas começaram. Comecei na Wicca comprando revista de banca, banca, biblioteca. Era um tempo diferente do que é hoje, né? Hoje é mais fácil. Hoje o acesso ao conhecimento está mais fácil. Não digo que está melhor, mas está mais fácil, né? Então a gente tinha essa dinâmica de ir para a banca, ir na biblioteca, ir fazer pesquisa. E foi assim que eu comecei minha história na bruxaria, né? Dessa maneira. Hoje, fazem 9 anos que eu tô à frente de uma ordem, né? Que é a Ordem de Noctis, uma casa de bruxaria hecatina, então voltada a Hecate, voltada a essa divindade como centro da prática, mas que não se fecha somente a isso, também existem outras práticas dentro do grupo, né? Mas é uma casa de bruxaria hecatina. Legal. Justamente uma das primeiras perguntas era isso, como foi o seu primeiro contato, e pelo que eu vi também foi ali nas revistas da Ed Van Veel, né, a revista Wicca. E em que momento, David, você percebeu que isso deixou de ser apenas um interesse, assim, algo... Bom, eu acho que isso desde criança, né, era algo que eu era completamente diferente das outras crianças, e acho que a pessoa que busca a bruxaria, que busca esse caminho, é porque ela não se encontra, né, em um caminho tradicional. E eu amava ler. E as revistas da Ed, né, hoje a Ed, uma grande amiga, era que nem um passatempo, uma delícia, né? Parecia que você estava conversando com uma amiga ali lendo as... Era. E houve um momento, assim, em que somente os livros daqui, somente aquilo já não estava mais saciando a sede do conhecimento, a fome, né, por algo maior. E Hecate chegou nesse tempo na minha vida, sabe? E aí começaram as primeiras leituras, os primeiros estudos, os primeiros rituais, onde eu comecei a sentir também as primeiras manifestações do que é caminhar com a Rainha das Bruxas. E eu fui construindo, eu acho que um caminho. E aí houve um momento também que eu estive recebi uma iniciação, né, junto a uma casa de bruxaria tradicional, fui membro do Rosa dos Ventos, conclave de bruxaria, e em 2017, acho que 2017, né, a ordem, 2017, se não me engano, houve a fundação da Ordem de Noctis, né. Nós fundamos em Piracicaba, hoje eu não estou mais em Piracicaba, né, mas ela foi fundada lá em Piracicaba, no interior de São Paulo, junto com alguns amigos que também são da bruxaria, né? Então, esforços desses amigos. Uma amiga do Rio de Janeiro, um amigo de Santa Catarina, que já eram grandes amigos, e a gente se juntou e fundou a Ordem de Noctis. Nossa, que legal. E na sua caminhada, quem você diria que foram seus maiores influenciadores? Influenciadores? Eu acho que eu tive pessoas que eu admiro muito, que eu conheci, que eu admiro muito, sabe? Exemplos de pessoas que eu gosto muito. Mas eu acho que, magicamente falando, eu sinto que mais me influenciou
num sentido de conduta de caráter, pessoas que eu conheci, amigos, familiares, avó, pai, mãe, não que são praticantes de bruxaria, não é isso, mas influenciaram na minha história, sabe? Na minha Uhum. vida. Aí tem escritores, pessoas que eu gosto, mas não acredito que influenciou, sabe? Entendi. Eu digo influenciador, não influenciador digital, né? São realmente pessoas, assim. E você começou já em família pagã ou não? Eu venho de uma família que não é cristã, tá, Lutivinos, mas não é uma família pagã, né? Não é uma família bruxa, né? Inclusive, eu sempre brinco com isso, que tem muito essa... Sou neta, né? Das bruxas. Tem muita gente que usa esse termo. Não há problema nenhum a gente ser neto, né? De uma vó de igreja, de uma vó católica, de uma vó que vai à missa, de uma vó benzedeira, né? Não há diminuição nessa ancestralidade. Eu acho que nós, como brasileiros, a gente precisa honrar essa ancestralidade também dos nossos pais, dos nossos avós. Isso faz parte, né, do que eu acredito como ancestralidade. A minha avó era espírita, né, espírita kardecista, e minha mãe e meu pai nunca foram religiosos, né, nunca foram pessoas cristãs. Então eu venho de um lar, de uma família onde eu tive liberdade para poder tomar escolhas ali espirituais. Eu não venho de um lar, numa igreja, né, não venho desse lar. Então eu pude conhecer a missa por mim mesmo, né? Ir a um centro espírita por mim mesmo, ir a um terreiro por mim mesmo, e ter experiências espirituais diferentes nesses lugares, né? E eu sempre fui um pouco avesso à religião. Acho que a todas as religiões, eu sempre tive dúvidas que não foram respondidas ali, eu tenho uma dificuldade com essa questão da religião. E foi nesse ponto que a bruxaria tradicional, ela trouxe as respostas que eu precisava, né? A bruxaria que eu acredito não é uma bruxaria religiosa, né? É uma bruxaria ofício, não, onde a bruxa tem um ofício e não uma religião. A minha avó era católica e foi a pessoa que mais me ensinou sobre ervas. Então, né, realmente não tem esse problema. E quando você olha pra trás, o David lá do início, se você pudesse conversar com ele hoje, o que você falaria pra ele? O que você aconselharia ele? Para ele continuar, que vai dar tudo certo, que a gente vai chegar lá dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, para ele não desistir, para ele continuar acreditando nas pessoas. Acho que eu incentivaria bastante. Mais Boa, incentivaria do que falaria, não faça isso, ou não faça aquilo. Incentivaria o David do passado. boa. E como foi a sua decisão de falar publicamente sobre bruxaria? Bom, a ordem, na verdade, né, quando ela nasceu, eu já sabia que algumas coisas iam mudar, né, ao se posicionar de uma maneira mais específica, a gente acaba tomando um lado, né, das coisas. E há essa divisão, principalmente, não só no Brasil, que eu acredito que essa divisão existe em todos os lugares e é muito comum, de que o meu ponto de vista está certo, ou da outra pessoa está certo, né? Eu costumo sempre falar que se está funcionando para você o que você faz, se está te trazendo resultados, se você tem visto percepção de progresso, se você tem sentido que isso está funcionando, tá tudo bem. Né? Não é o outro que vai invalidar o seu caminho, ou invalidar o que você pratica, ou o que você vivencia. Né? Para nós, dentro da bruxaria tradicional, porque eu vivo hoje dentro da Ordem de Nox, ensino aos meus iniciados, aos meus alunos, é uma bruxaria que não está configurada dentro da religião. Né? Então, só para você entender, Lutivinos, o bruxo, ele poderia utilizar forças de todos, de vários sistemas litúrgicos, de vários sistemas religiosos, de várias divindades, de várias forças. Então, a bruxa não estaria conectada a uma religião em si. E na ordem em específico, nós não temos essa questão, por exemplo, né, da roda do ano, que é algo que é comum, que é polêmico, né? Celebrar Yule, Samhain, Imbolc. Na ordem, nós temos uma outra ideia dessas práticas, né? Nós celebramos as estações, então, não sobre esses nomes, não sobre esse manto. Né? Então, somente as estações e respeitando onde a gente está. Né? Então, por exemplo, estamos no inverno, então celebramos o inverno, né? Não celebramos uma outra estação. Entendi, fica mais solto, né? Não fica mais tão preso aos sabás, assim. Uhum, isso. Entendi. E na comunidade esotérica, desde o seu início de estudo, seriamente, né? Não só por curiosidade, o que você acha que mudou na comunidade esotérica de lá para cá? Eu acho que hoje a gente tem mais vozes
sabe? As vozes, elas não estão tão centralizadas. Nós temos mais possibilidades de pessoas que estão começando, que querem compartilhar um pouco do que sabem, do que estão sentindo, do que praticam. De uma maneira positiva, eu acho que essa pluralidade de vozes, ela é muito boa, sabe, Lutivinos? Eu sinto que isso agrega. Então, são pessoas que podem trazer novas visões, sabe, sobre o contexto esotérico geral. Também acho que com isso a gente acaba aqui trazendo, né, muitos erros para pessoas que estão começando também. Né? Então, TikTok, Instagram, às vezes acabam incentivando pessoas a práticas, a repetições, a feitiços, a coisas que não estão bem fundamentadas, o que, ao meu ponto de vista, pode mais prejudicar do que ajudar, em alguns casos. Fica muito raso, né? Isso. E aí é sempre aquela receita pronta, né? Eu não vou estudar, eu não vou praticar, eu não vou ler esse livro. Uhum. Posso pegar um resumo, posso ver um vídeo, posso ver um corte. Então acaba que não tendo uma profundidade no caminho. Então, positivo eu acho que são mais vozes, e negativo esse fast magic, sabe? Fast magic. Fast magic. Boa. É um bom termo. Não é realmente, eu vejo muito isso. Eu abri a caixinha de perguntas esses dias aí pra saber que as pessoas, qual a dificuldade que elas têm, por que elas não estudam sobre. Cara, é muito raso o conhecimento. As pessoas querem receita pronta mesmo, que é tudo mastigado. Tem gente que pede para ensinar bruxaria, só que não quer aprender bruxaria. Só quer fazer um feitiço e só isso, entendeu? E não é assim, né? Eu acho. E qual foi a sua maior dificuldade de se expor espiritualmente na internet ou para sua família, comunidade? Eu acho que eu enfrentei essa dificuldade, né? Tenho enfrentado ela há alguns anos, no momento em que a minha profissão, né? Minha profissão não como bruxo, né? A minha profissão tradicional. Eu sou empresário, eu tenho uma escola de cursos profissionalizantes na área de beleza e estética. E eu acabei me colocando numa posição assim, não devo me expor tanto, né? Não devo aparecer tanto, não devo falar tanto para que eu possa ter uma imagem profissional. E eu não consegui sustentar isso por nenhum momento, porque eu me sentia contrariado, né? Fazendo isso. Contrariado ao que eu acredito, contrariado ao que eu vivo. Então, eu acho que conciliar as duas coisas, para mim, Lutivinos, tem sido algo bom e um desafio, né? Conciliar a minha vida empresário, a minha vida à frente de uma escola e conciliar a minha vida regente de uma casa de bruxaria, conduzindo iniciados, alunos, né? Rituais públicos, né? Eu faço alguns rituais públicos durante o ano também. Então, eu acho que essa conciliação das duas coisas, da parte profissional e da minha parte espiritual, sabe? Sem abrir mão de nenhuma das duas. E David, já houve algum momento que você pensou em desistir? Já houve momentos em que eu pensei de desistir de coisas públicas. Isso já. Desistir do caminho como um bruxo, nunca houve esse momento. Mas com questões públicas já houve sim esse momento. Já houve esse momento em que eu senti... Acredito eu que isso também é uma configuração da bruxaria tradicional, uma configuração de quem pratica essa bruxaria de ofício, algo mais fechado, algo mais reservado. Não é algo aberto. Né? Então, eu vejo muitas coisas aí relacionadas à bruxaria que parecem religiosidade demais. Parece até que a pessoa tem que ser convertida, né, o tempo todo. Conversão, aquilo, fazer parte daquilo. E a bruxaria, principalmente a bruxaria de Eckhart, eu acho que ela caminha um pouco contrária disso, né? Ela caminha na qual a pessoa vai ter a sua própria experiência individual, ela vai assumir os seus próprios papéis individuais ali no contexto da prática, né? Hecate é a antagônica, né, a grande antagônica de muitas coisas. Então, não há uma força, por exemplo, positiva de luz e uma força negativa de escuridão. Hecate está no meio disso, né? É o que está entre uma coisa e a outra. Então, eu acho que houveram momentos em que eu tive vontade, né, de não aparecer tanto. Inclusive, passei alguns momentos em que não tive tanta exposição, mas de desistir da minha caminhada como um bruxo, não. Entendi. Publicamente eu te entendo porque eu cheguei a excluir canal, o outro canal que eu tinha, excluí tudo. Foi um hiato que eu tive na parte pública, assim, também. Eu cheguei a alcançar 17 mil inscritos, patrocínio, tudo e... entendo. Não nos julgar, de qualquer forma. Sempre
Sim. Sempre. Por mais que a gente faça, o importante é que a gente viva a nossa verdade, né? Eu acho que, então, de qualquer forma, sempre vai haver alguém para julgar. Então você me diz que Hecate ela não seria apenas mais uma divindade estudada, mas sim uma presença central no seu caminho mágico. Com toda certeza. Com toda certeza. A gente tem muito. Tem até uma canção que a gente fez, tem uma composição da ordem que chama Alma Mundis, né? Há uma polêmica quando se fala de Hecate, e muitos afirmam que Hecate é uma deusa grega, né? Só uma deusa grega. E eu discordo um pouco dessa ideia, né? E por que eu discordo? Porque Hecate é uma divindade presente nos povos minoicos. É uma divindade presente em culturas antecessoras à cultura greco-romana. Então ela não é uma deusa somente grega. Então, obviamente que ela foi muito presente, amplamente cultuada na Grécia, né? Então há um papel de Hecate muito importante ali. Só que o culto de Hecate, se a gente for olhar para a própria mitologia dela grega, a gente entende que é uma divindade muito plural. Ela é um titã, né? Então ela está presente na titanomaquia, na mitologia dos titãs, e também vence ali pós a vitória dos olimpianos sobre os titãs, ela está presente junto ao período olimpiano também. E ela é uma divindade de múltiplos aspectos. Essa questão da trívia, né, de três, é porque ela é uma divindade sobre os céus, sobre as estrelas, a noite, toda essa questão da lua, sobre a terra, e uma divindade do submundo ou dos oceanos profundos, né? Então, esses múltiplos aspectos de Hecate tornam ela não só uma deusa, né, mas esse conceito de alma do mundo, esse conceito de uma força que está entre as coisas, sabe, sempre interna, conectando as coisas, e é esse conceito que a gente adota na ordem de Noctis, é essa visão que nós temos de Hecate. Entendi. Então você diria que existe a diferença de Hecate que é encontrada nos livros para Hecate que é encontrada na experiência espiritual. Sem dúvida. A Hecate que nós encontramos na experiência espiritual os livros, eles nos trazem conhecimento, base, eu acho muito importante também, sustentação, a gente entenda o que a gente está praticando. Eu não sou a favor de, eu tirei isso da minha cabeça, vou fazer isso porque é dessa forma, né, que se faz. Tem que ter uma base, mas a prática vai sustentar o ofício. Então, há pessoas que vão ter experiências diferentes com a mesma prática, vão sentir coisas diferentes, vão ser levadas a estados diferentes. Aquele mesmo feitiço, aquele mesmo ritual vai trazer para uma pessoa um sinal, uma resposta, um efeito, e para outra pessoa outro. E é isso. Tem a ver com o processo individual ali de cada um, na minha opinião. Sim, muitas pessoas buscam os deuses para obter respostas, né? E aí, na sua experiência, o que Hecate costuma exigir das pessoas? Bom, eu também tenho essa coisa assim, eu converso com Hecate igual eu tô conversando com você, tá? Tem muitos momentos em que eu bato um papo assim com Hecate igual eu tô conversando com você. Não é só essa ideia, né, que a divindade tá lá longe ou algo assim. Mas uma exigência que eu acho que qualquer pessoa tem que ter ao se trabalhar com uma divindade como Hecate, com a trívia, é profundidade na sua prática. Então é realmente decidir ter uma profundidade nessa prática. É uma deusa que vai nos ensinando coisas ao longo do caminho. Então, as ferramentas, os instrumentos, o que você usou, por exemplo, o que você usava no começo da sua prática, vai compondo o que vai vindo no decorrer dela, sabe? Então, é uma deusa que, por exemplo, dá para trabalhar ela em todas as estações, em todas as 4 estações da natureza, dá para trabalhar ela sobre todas as luas, sobre uma lua nova, sobre um plenilúnio, uma lua cheia. Então é uma divindade que se trona em múltiplos aspectos, sabe? Você acredita que toda prática séria de bruxaria precisa de uma relação com o sagrado? Ou é possível separar a magia de espiritualidade? Interessante essa pergunta, porque assim, existem muitas casas de bruxaria tradicional, inclusive fora do Brasil, que não trabalham com deuses. Na bruxaria tradicional, nem todas as casas vão trabalhar com divindades, com deuses ou deusas. Existem algumas que trabalham somente com espíritos daquela região, espíritos tutelares, por exemplo, de uma região específica, né? Bruxaria tradicional, ou bruxaria, vamos utilizar a palavra do povo, né, daquela tradição, daquele povo, tem a ver com aquele costume, com aquele povo, com aquela tradição, com aquela família, aquela conexão de pessoas. Então, por exemplo, a bruxaria que é praticada lá na Escócia é diferente de uma bruxaria tradicional que vai ser praticada aqui.
Então, em muitos casos, deuses não estão presentes, né? A pessoa trabalha com espíritos, com ancestrais diretos, ou com ancestrais de legado, ou com outras forças, outros espíritos que se manifestam ali dentro daquele grupo. Então, nem sempre, necessariamente, será com um deus ou uma deusa, na minha opinião. Agora, Bacana. se você me perguntasse assim, uma pessoa que está começando, né, ela deve começar com Hecate? Eu super recomendo. Eu acho que ela deve sim começar e que Hecate ocupa esse espaço, sabe? Esse resgate nos dias de hoje. Eu acho que se um dia aquela glória, né, que a gente olha para o passado, ela volta nos dias de hoje também com esse ressurgimento do interesse em Hecate, né, da vontade de pessoas em pesquisar, em cultuar, em ritualizar. Então eu acho muito bacana esse movimento. Legal você ter entrado nessa parte do iniciante, porque tem mesmo essa uma dúvida minha, claro, sobre Hecate ser acessível a quem está iniciando também. E aí eu puxo uma pergunta que eu queria te fazer, que é: hoje existe uma grande valorização no caminho solitário. Para você, o que que se ganha, o que que se perde com um caminho solitário, né? Caminhar sozinho. Eu acho que o caminho solitário, eu acho que ele é ideal para muitas pessoas, principalmente quando você está começando, para que você tenha suas próprias experiências, para que você valide a sua prática, para que você se entenda ali naquele processo. Às vezes, começar já, né, se você não tem uma instrução legal, já começar procurando um grupo, saindo correndo para entrar em algum grupo, talvez não seja o melhor momento no início. Então, eu sou um fã dos livros, né? Então leia muito, pesquise muito, questione muito. Bruxaria é questionar. Bruxaria não é aceitar todas as verdades como verdades absolutas. Não existe uma bruxaria igual a outra. Então, eu não acredito nisso. Então, é questionamento. Aquilo que funciona em uma tradição pode não funcionar em outra e não invalida, né, o processo de uma ou da outra. Elas podem coexistir, cada uma dentro do seu espaço. E o grupo, eu acho que ele traz, quando bem alinhado, a experiência coletiva. Então, você poder vivenciar o que você vivenciou sozinho com outra pessoa. Ter aquela troca, né, de outras pessoas ali. Então, eu acho isso muito positivo. Né? Dentro da ordem, por exemplo, a gente tem encontros onde as casas se encontram. Né? Hoje tem casas ao redor do Brasil, onde nós nos encontramos. Agosto, por exemplo, é um Haria Catina, onde nós nos encontramos. Então é um momento muito bom, é um momento onde todos ali estão, onde canções, feitiços são tecidos juntos, né, no coletivo do grupo. Então, eu acho a experiência coletiva muito legal. Também as atividades abertas, quando acontecem, ter a experiência do outro, poder falar, ter uma troca ali. Entendi. Eu não sei hoje em dia, mas pelo menos lá para 2014, 2015, 2016, tinha muito daquilo de você ter que ser iniciado, desse conceito de iniciação. Você acha que hoje em dia faz sentido? Depende do sistema de bruxaria do qual essa pessoa pratique. Então, por exemplo, eu posso falar do meu. Né? Então, dentro de uma ordem de bruxaria sobre os moldes que nós acreditamos e praticamos, é necessário, tá? O divinos. Então, é necessário que a pessoa receba uma iniciação ou horizontal ou vertical, uma dessas duas iniciações, né? Mas em outros sistemas, isso pode não ser necessário. E eu acho que não é a iniciação que valida a bruxa. Não é isso. Não acho que a iniciação valide. Porque eu sou iniciado, então eu estou validado como bruxo ou como bruxa. Não. Eu conheço pessoas fantásticas, pessoas com experiências espirituais imensas que não receberam iniciações formais desta maneira, né? Mas eu acho que são dois caminhos diferentes, tá? Na nossa prática, não existe a auto-iniciação. Né? Então, não existe essa palavra ou essa ideia de prática, mas em outros caminhos existe e funciona. É válido, a pessoa tem ali os resultados dentro disso. Para a bruxaria tradicional, na qual a Ordem de Noctis está inserida e pratica, existem a iniciação vertical ou horizontal. Então, é uma iniciação de um para o outro. Entendi. Eu também acho que a iniciação não faz de você mais ou menos bruxo.
diferente de uma tradição que você estaria como se fosse um vínculo que você está criando com aquela tradição, né? Exatamente, o compromisso com a tradição, a iniciação também. Exato. E uma verdadeira iniciação deveria transformar alguém? Ou assim, é aquilo, né? É como se fosse um ponto final. A iniciação, a pessoa morreu para aquela outra vida e a partir de agora ela vem para a vida mágica, mas claro, sem deixar de ser um ser humano, né? De viver a vida dele. Uhum. Você acha que deveria mudar realmente a pessoa, essa iniciação? Eu acho que toda iniciação tem que ter essa mudança, né? Fernando Pessoa tem um texto que chama Neófito, tem uma parte do texto que fala Neófito não há morte, e que marca um processo de iniciação ali, da palavra, inclusive, Neófito, né? Um texto muito bonito. Não vou me recordar dele inteiro aqui, de cabeça, mas que fala um pouco sobre esse processo da iniciação. Eu gosto dessa reflexão da poesia dentro da bruxaria. Eu acho que a iniciação é um processo de morte e vida. Né? Então, é uma descida ao mundo dos espíritos, é um retorno de uma maneira diferente, e para cada tradição ela guarda um mistério diferente. Né? No nosso caso, essa tradição, da tradição de bruxaria na qual nós praticamos, a iniciação é feita com Hecate, né? Alicerçada ali dentro da energia de Hecate e também de outras forças e deusas que guardam a ordem de Noctis. Então, sem sombra de dúvidas, há um processo de mudança, né? De algo que foi e que passa a ser. Não que eu acredite que isso vai aumentar, né, o poder ou validar essa ideia, né? Se a pessoa não está iniciada, então ela não tem condição. Não. Eu acho que a partir do momento em que ela está iniciada, ela tem um compromisso formal com aquele grupo. Ela passou da parte neófito, né? Então ela não é mais um neófito. E aí, para cada sistema de treinamento de casa, vai variar de acordo com o que cada tradição vivencia ou acredita, né? Há tradições na qual não tem esse sistema de aulas, né? Inclusive, eu sou muito didático, né? Então, a ordem de Noctis, ela segue uma linha com aulas. Então, as pessoas têm aulas, elas têm um ciclo de aprendizados, o que não acontece em algumas outras tradições, onde a pessoa aprende. Eu aprendi muito mais por observação do que por alguém, eu vou sentar, te ensinar. Mas eu gosto eu acho que isso veio um pouco de mim, sabe, para casa. Então eu gosto dessa questão do ensinar, do realmente conduzir uma aula, e os líderes, né, os regentes da Ordem de Noctis me ajudam muito nisso aí, nesse processo. Eu te entendo e compartilho desse seu jeito, porque no canal mesmo eu não trago tanto a prática, mas eu trago a origem das coisas, né? Buscar saber o porquê daquilo. Eu gosto muito disso. E você acompanha o meio esotérico, né? Há anos. Qual mudança mais te preocupa hoje? Qual mudança mais me preocupa hoje? Te preocupa, isso. Vou ser bem sincero com você, inteligência artificial. Acho que essa é uma mudança que me preocupa muito, tanto para positivo quanto para negativo. Eu acho que tem gente escrevendo livro com isso, sabe? Que não tem nenhum. Eu acho que é muito bom, que a inteligência artificial é um recurso muito bom para nós, que já garimpamos um mato aí, né? Então a gente vai estar isso como um apoio. Mas tem muita gente que vai ali, coloca qualquer coisa, tira qualquer informação, né? Porque ele vai falar o que você gosta, né? De ter, e que sai por aí, montando curso, montando prática, ritual, aula, sem pé nem cabeça, né? Em nada. Então eu acho isso um pouco preocupante, esse avanço um pouco preocupante. Livros, né? Hoje a gente vê livros, pessoas lançando livros do chat GPT, do Gemini, na minha opinião, né? Eu acho isso bem preocupante. Muito bom. Eu tô vendo gente no meio aí, gente famosa, que tá lançando um livro atrás do outro, que você para pensar, se falar, em qual momento que ele sentou para escrever isso, porque não deu tempo, cara. Pois é. Quanto tempo leva, né, para escrever um livro? Cara, quanto tempo? Ó, eu vou ser real com você também. Eu tenho um livro que está sendo escrito desde quando eu comecei em 2008, que eu fui em rituais públicos. Nunca terminei, cara. Beleza, é porque eu não sentei pra me dedicar a ele e falar, não, agora eu vou terminar. Sabe, sei lá.
Um dia eu termino, um dia eu lanço. Entendo, Mas... histórias que já estão com a gente, conteúdos Uhum. ainda não vieram. E aí a gente vê em 2 semanas pessoas publicando livros. Exato. Com capas lindas que vão vender muito, né? É o Fast Magic. Ai, muito bom essa parte que você levantou. Boa. Qual a diferença que você vê entre espiritualidade e uma performance espiritual? Bom, eu acho que tem pessoas que vivem a espiritualidade, né, de uma maneira literal na vida delas e que não precisam ficar expondo isso. Né? Não precisam se vestir, não precisam. Há uma ideia hoje em dia de que a bruxa ela tem que estar de chapéu, ainda existe isso. Ela tem que estar com um caldeirão, ela tem que estar caricata. Né? Essa é uma ideia criada por Hollywood, é uma ideia que a gente vem sustentando ela, mas é uma ideia criada lá no Mágico de Oz, lá na Élfaba. É uma ideia marqueteira, né, que ainda funciona nos dias de hoje. Então a gente vê aí muitas pessoas que não têm conhecimento nenhum de bruxaria se vestirem, não, eu sou bruxa de tal, fulana de tal, enfim. E a bruxaria, ela não necessita desses adornos, né? Ela não necessita dessa vestimenta para ela existir. Eu conheço bruxos fantásticos que não estão. A gente até brinca, né? Estamos civis, né? Não estamos parecendo ali. Mas se a pessoa gosta, eu acho que vale muito mais o que você gosta, Lutivinos. Se a pessoa se sente bem em utilizar roupas assim, se ela se sente confortável em estar assim, válido. Né? E se aquilo está fazendo bem, perfeito. Então, o importante é que, na minha opinião, no meu conceito de bruxaria, o resultado da sua prática está funcionando. Então, é a sua roupa que está ali funcionando, é o resultado da sua prática. É o seu chapéu, ali você está de uma maneira caricata, é o resultado do que você faz. Então, eu acho que o mais importante é o resultado da sua prática. Certo. É porque eu vejo hoje em dia muita gente que transformou esse meio ocultista em sensacionalismo, né? Uhum. Pelo menos, assim, vamos trazer uma polêmica por minha parte, pelo menos, sem envolver o David, mas sei, cara, é muito bruxo apimentado aí, criando sereias. Preocupante. Preocupante esse meio. E o que você acha da transformação de sacerdotes, bruxos e magistas em Estou influenciadores? me recuperando da sua última fala ainda. É muita pimenta para boca sereia, né? Excelente. Dá uma camiseta isso. Bom, e é o que eu estava falando, né? As pessoas elas estão vivendo um imediatismo, né? Elas precisam que a coisa seja assim insustentável, né? Para você falar, não é possível que você esteja acreditando nisso, né? Não é possível que nós estamos vivendo no mesmo mundo, que você está vendo ali a mesma coisa que eu. Mas infelizmente é o que eu falei lá no início, né? Do que você me perguntou sobre a minha preocupação com o futuro, né? Do nosso caminho. A gente tem que distinguir muito o fenômeno do sacerdote para o fenômeno da bruxa, né? A ideia, o nome do sacerdote para o nome da bruxa. Há muita confusão nisso, na minha. Uhum. Um sacerdote, ele está ligado a questões espirituais. Ele está ligado, se a gente for olhar para sacerdócio, a funções específicas. Então, o sacerdote, ele seria responsável pelo batismo de uma pessoa, por ritos, celebrações de casamento, ciclos de passagem, rituais fúnebres, velórios, né? Então ele está ligado a essa questão, a litúrgica, né? Toda a liturgia de uma prática. A bruxa, ela não tem necessidade de ser uma sacerdotisa, ou de ter um sacerdote, ou de ser um sacerdote para praticar bruxaria. Bruxaria, Lutivino, sempre esteve às margens. Bruxaria é algo que foi praticado pelo povo, foi praticado sem a ideia de um sacerdócio. Então, a bruxaria tradicional ela vai um pouco contra, né, essa ideia, esse conceito de sacerdócio, que o sacerdote ocupe uma posição diferente, né, ou diferenciada, intermediando algo. Não. Então, na bruxaria, a bruxa não necessita dessa intermediação. Né? Ela vai unir elementos, conhecimento, prática, ancestralidade, poder, invocações, e ela vai ter resultado ali dentro da sua prática. Ponto 2. Não estamos invalidando também o sacerdócio como função espiritual. Então, o sacerdote tem
em determinadas tradições, suas funções espirituais específicas, inclusive as iniciações, né? Inclusive a passagem deste conhecimento. Então, hoje, tem muita pessoa que não sabe nem o que é ser uma bruxa, muito menos o que é ser um sacerdote, e que aparece por aí dizendo que é os dois, né? Então, infelizmente, é isso. Mas a gente tem que dividir essas duas ideias, né? E é muito importante que as pessoas entendam que não, você não precisa ser um sacerdote para praticar bruxaria. Você não precisa ter um sacerdote para você praticar bruxaria. Certo. E aí você acha que existe um excesso de consumo e pouca prática? Com certeza, existe. Muito. Muito consumo e pouca prática. Existe também pessoas que não estão alinhadas às suas falas, né? Pessoas que falam algo e ali não estão vivendo isso. A gente tem que viver a nossa prática, ser resultado da nossa prática, né? Se bruxaria transforma as coisas à nossa volta, se um bruxo é aquele que transforma a realidade à sua volta, qual é que está sendo a realidade dessa pessoa? O que é que ela está transformando com isso? Então é necessário ter uma prática, eu acho que uma fala e prática alinhadas, um com o outro. Legal essa visão, legal mesmo. E você acha que existe algo dentro da comunidade pagã que as pessoas não gostam de discutir, mas que deveriam discutir? Que elas não gostam de discutir, mas que elas deveriam discutir. Uhum. Que é necessário, na sua visão, claro. Eu acho que, na minha visão, é necessário diferenciar a religião da bruxaria. É necessário que as pessoas entendam que não há só uma bruxaria, né, e que é necessário dividir esses dois pontos. De que religião e bruxaria são coisas bem diferentes. E tem muita bruxaria. Gente, hoje em dia, né, que me perdoem, tem até a bruxaria cristã, né? Até isso tem agora. Então, e tem pessoas também que inserem elementos de religião dentro da bruxaria e que querem que isso funcione ali, não, porque você tem que fazer desse jeito. E aí, quando você começa a olhar, é algo que soa a religiosidade, né? Soa ali a algo de uma religião, cristã ou não, né? Tem até gente levando ritos e cultos e práticas de matriz africana para dentro do evangélico, né? Muitos vídeos eu vi hoje. Impressionante. E as pessoas praticam, né? Achando que é comum da crença dela. É aquilo que eu falei, né? Questione. Achou estranho, questione. Desculpa, minha mãe apareceu aqui com louva a Deus no ombro. É sorte. Ó, o David falou que é sorte. Depois da borboleta, agora o daqui. Louva a Deus. Quer mostrar aqui? Filhinho, tudo bem? Ela não tá te ouvindo. Que bonitinho. É um louvo a Deus Tá mesmo, ouvindo? é sorte. É um louva a Deus mesmo. Tem notícias boas. Que assim seja. Se você pudesse fazer uma autocrítica coletiva, assim, a bruxaria brasileira, qual seria nesse momento? Não, eu acho que eu não me encontro nessa posição, sabe? Se eu pudesse fazer uma autocrítica para mim, né? Acho que uma autocrítica pessoal. Porque eu digo assim, autocrítica, porque nós fazemos parte da bruxaria brasileira, né? Então, o que você vê que você acha que... Eu acho que é preciso profundidade, é preciso que você experimente o lago do qual você vende para as pessoas nadarem. Eu acho que é isso. Eu acho que as pessoas precisam, antes delas venderem alguma coisa, delas comercializarem alguma coisa, não, nada contra, elas precisam viver isso daí. Elas precisam realmente conhecer esse local que elas querem ensinar para outras pessoas ou comercializar com outras pessoas. Eu vejo conteúdos, muito conteúdo, sabe, um excesso até de conteúdos rasos, conteúdos que não trazem nenhuma profundidade, que não trazem nenhuma experiência real para quem está buscando alguma coisa.
eu costumo falar assim que eu acho engraçado, tem coisas que a gente vê assim, uma semana a pessoa ela é bruxaria das fadas, na outra ela é bruxaria dos dragões, na outra ela é cigana, na outra ela é benzedeira, na outra ela é Hecate. E eu fico pensando será que em qual contexto isso realmente existe? Né? Em qual contexto isso realmente é real ou é algo, vou vender aquilo que está lucrando, sabe? Vamos comercializar aquilo que funciona. Como eu vejo pessoas no Brasil fantásticas, pessoas que têm um trabalho fantástico, profundo, que estão há anos naquilo e que não tem tanta visibilidade como estas pessoas que vão trocando a banda, né? Conforme a banda toca, vão trocando o tempo todo. Mas isso é pessoal, tá? É algum ponto de vista pessoal meu, volto a falar. Há pessoas aqui, como por exemplo, vou fazer aqui a propaganda dele, né? Como Wagner, por exemplo, eu adoro. Você entrevistou, que eu acho alguém fantástico dentro do nosso caminho, né? Dentro da bruxaria brasileira e que tem um potencial, né? De prática muito bacana. E então é isso. Acho que é preciso que a gente se volte a uma profundidade maior, a reconhecer pessoas que realmente estão trilhando um caminho há muito mais tempo, com seriedade, com responsabilidade, com uma prática alinhada com o que fala. O Wagner é sensacional, ele foi um querido comigo aquele dia. E gostei muito dele ter aceitado, claro. Agora, David, eu quero entrar para alguma... Eu abri a caixinha de perguntas lá, e eu quero fazer 3 perguntinhas que eu achei mais legais. 3 ou 4, deixa eu ver aqui, acho que 3. Tá. E aí, a primeira foi, fale um pouco sobre a Ordem de Noctis. Bom, a Ordem de Noctis é uma tradição de bruxaria, né? Uma tradição de bruxaria catina. Esse ano ela celebra em agosto 9 rituais, 9 honrarias para Hecate. É uma casa de bruxaria onde nós trabalhamos com deusas como Hecate, Morrigan, né? Com as Morrigans, a gente vê as Morrigans como não uma única Morrigan, né? Mas como espíritos tutelares específicos. É uma casa iniciática, né? Então é uma casa de bruxaria fechada, uma tradição iniciática na qual a pessoa é iniciada. Hoje a ordem ela funciona por convite, por indicação, né? Então um membro que já é da ordem indica uma outra pessoa para que ela possa entrar. É uma casa fechada, mas mesmo sendo fechado, nós temos alguns rituais públicos, alguns rituais abertos. A gente faz a convenção de bruxas, né? Uma vez por ano, que é um evento fantástico, onde a gente sempre está com os rituais para Hecate. Ou esse ano a gente vai ter outros eventos, né? Vamos ter Slava, inclusive, onde eu vou estar ali com alguns membros da ordem também, fazendo a vivência para Hecate. Alguns rituais coletivos a gente também tem na nossa cidade, em outras cidades onde existem os clãs da ordem. É uma casa onde a canção inspira, né? Então a gente tem composição de canções próprias, práticas próprias, rituais que foram criados pelos membros, que são sustentados através das práticas de cada um desses membros. E é a paixão da minha vida. Eu acho que é onde eu realmente eu me sinto realizado, né? Quando eu estou com essas pessoas, quando eu estou junto com um grupo. Legal, cara. Eu ia até te perguntar se ela era aberta mesmo, mas por indicação, né? Você falou. Legal. Outra pergunta que deixaram aqui é: a Serpente de Fogo, ela é uma manifestação exclusiva da bruxaria? Aí ele continua aqui, independente da iniciação? Nossa, essa é boa. A Serpente de Fogo é uma manifestação não exclusiva da bruxaria. Eu acho que não é algo só na bruxaria. Nós vemos essa manifestação em outras práticas de feitiçaria, em outras práticas de poder também. A Serpente de Fogo, no nosso caso, ela foi uma manifestação que aconteceu há mais ou menos uns 8 anos e que a gente vem trabalhando essa dominação, essa prática de dominação da Serpente de Fogo. Nós alicerçamos essa prática junto a Lilith, também a outras forças, né? O fogo, eu acho que ele é um grande elemento da transformação, um grande elemento da mudança de todas as coisas. E a serpente, ela é a primeira do mundo, né? As entranhas profundas de Gaia, é aquilo que esteve aqui antes de qualquer outra coisa, antes dessa ideia do patriarcado ou de qualquer divindade que vai organizar ali coisas, existia a serpente, né? Existia o mito do dragão, existia o fogo absoluto.
E restaurar isso na bruxaria é muito poderoso, né? Existem outras casas, inclusive, de bruxaria que praticam, que trabalham com a serpente, e nós temos o prazer de trabalhar assim na Ordem de Nox, né? Nós treinamos os nossos membros através da dominação do fogo e também da prática com a serpente de fogo. Entendi. Tem muito iniciante que assiste, e você poderia falar um pouco o que é a serpente de fogo? Claro. Bom, a serpente de fogo é uma manifestação que acontece quando a bruxa ou o bruxo está ali em contato com o caldeirão de fogo, né? Então, há um caldeirão consagrado ao fogo, aceso ali ao fogo, e há uma série de movimentos que são feitos em contato ali, em um transe energético junto com o fogo, no qual essa pessoa acende o poder da serpente, né? E aí há as manifestações, né? Serpentes aí de 3 metros de altura, espiralando em volta do fogo, é maravilhoso, acho que tem algumas fotos, alguns vídeos lá no perfil da Ordem, pouca coisa pública assim, mas nós temos algumas coisas mostrando como funciona. A cena é Não linda. é algo que dá para achar, tá? Se vocês pesquisarem aí, vocês vão achar mais ou menos como funcionam as manifestações. Legal. Mais uma pergunta aqui. Alguém com um culto forte a uma divindade bruxa como Hecate, que pratica magia, é uma bruxa? Como é a pergunta? Alguém com o culto forte a uma divindade bruxa como Hecate, que pratica magia, é uma Se bruxa? ela acha que é uma bruxa, é uma bruxa. Eu acho que nós não temos como invalidar isso. Se a pessoa que tem um culto forte com Hecate, pratica com Hecate, se autodenomina bruxa, ela é uma bruxa. E ponto final. Acho que se ela não é uma bruxa para mim, ou se ela não é uma bruxa para o outro, é um ponto de vista do outro. Se ela se sente uma bruxa e se ela caminha com essa certeza dentro dela, ela é uma bruxa. Eu acho que nós precisamos nos preocupar com a nossa certeza, com a nossa verdade. Perfeito. E uma última pergunta que deixaram lá o que você acha de homens usarem diadema? Essa pergunta, ela linka, né, com 10, 12 anos atrás, né? Eu continuo com a mesma opinião, viu, Lutivinos? Eu acho que homens podem usar diadema. Para as pessoas que estão nos assistindo agora e não conhecem um pouco dessa história, né? Houveram polêmicas aí, creio que ainda existe ainda hoje, sobre essa ideia, né? Bom, pode ser que para a Wicca não seja legal, né? Um homem usar um diadema, né? Em alguma tradição da Wicca. Na minha opinião, não há nenhum problema. Você pode utilizar um diadema, um chapéu, da maneira como você se sentir melhor. Permita-se, né? Exatamente. Legal, cara, legal trazer isso. Foi muito bom essa pergunta. Dá pra ver que é uma pessoa das antigas. Nostálgica. Nostálgica, cara. E falando um pouco agora da Ordem de Noctis, quais são os próximos projetos da Ordem? Legal. Bom, nós temos o próximo, agora mais próximo mesmo, é o Slava, né? Que a gente vai estar lá em julho, vou estar lá. A Ordem em agosto, ela se encontra aqui em Sorocaba, esse ano vai ser aqui em Sorocaba, em São Paulo, com as casas do Rio de Janeiro, com as casas de Santa Catarina, onde tem a honraria, né? Então, um ritual maior. E nós temos aí alguns projetos esse ano, a partir de outubro, para uma tradição de mistérios aberta, né? Então, a gente vai ter ali, talvez, uma escola de mistérios. Não tem nada definido ainda é um projeto, mas pode ser que ele aconteça. E, por enquanto, a Ordem mesmo, a Ordem de Nox, continua como tem sido há 9 anos, uma casa de bruxaria fechada, onde é por indicação, no mesmo formato que ela ocorre desde o início até hoje em dia. Legal. E existe alguma coisa, algum sonho na bruxaria que você ainda não realizou e pretende? Publicar um livro, é um grande... Boa. Publicar um livro. Eu quero publicar 2, quero publicar um de fantasia, um livro que não é bem de bruxaria, e quero publicar um livro sobre Hecate, talvez um livro aí com um oráculo. Eu já venho rabiscando há alguns anos também, a gente está há alguns anos esse projeto, que ainda não aconteceu, mas é um sonho. E também é um sonho meu que outros regentes da Ordem de Noctis publiquem, né? Alguns materiais, a gente tem regentes que trabalham com as Morrigans, regentes que trabalham com a força de Lilith, então eu acho que
seria muito proveitoso isso. Eles são mais do off, né? Não aparecem tanto, mas eu acho que seria muito proveitoso para a comunidade bruxa. Ah, legal. Traz aqui pra gente quando você lançar, por favor. Certeza. Um dos meus sonhos é também lançar esse bendito desse livro que eu nunca terminei. E eu quero muito visitar o Museu de Bruxaria lá em Boscastle. Não sei se você já viu. Em Salem. Não, tem o de Salem e tem o Boscastle na Inglaterra. Não me recordo desse. Depois eu te mando algumas coisinhas muito legal. A gente sabe que hoje em dia a comunidade pagã brasileira ela representa já 2% da população, né? E assim, é muita coisa, né? 2% é muita gente. Você acha que tende a vir crescendo? Porque assim, em questão de números, o paganismo foi o que mais cresceu, né? Nos últimos anos. Você acha que tende a continuar assim? Acho que sim. Acho que a gente está em um movimento de crescimento e de rompimento com a instituição patriarcal. Então, eu acho que as religiões patriarcais, para muitas pessoas, elas não fazem mais sentido. Então, o movimento do paganismo, né, e não só de bruxaria aqui, né, não só na questão de bruxaria, ele devolve a dualidade. Ele devolve a deusa e suas manifestações, deuses e suas manifestações, né? Ele tira aquela onipresença, onipotência de alguma coisa e coloca dá nome, né? Ao que tu sente, a forças específicas, a práticas específicas. Então, nós podemos ver Afrodite associada ao amor, Zeus aos trovões, Hécate aos caminhos. Nós podemos ver as Morrigans associadas à soberania, à vitória, à batalha. Então, eu acho que quando uma sociedade falha, né, como tem falhado, na minha opinião, muito, o paganismo é um movimento que pode crescer muito com isso, né, com esse momento atual que a gente vive. Certo. E, gente, pra quem não sabe, o David, ele ministra rituais em Paranapiacaba, né? Há muitos anos já. E o que você espera deixar como legado do David? Bom, olha, espero que a gente continue ministrando esses rituais, que eles cresçam cada vez mais. Esse ano foi fantástico, a gente teve uma superlotação até, né, na vila esse ano. E eu acho que a convenção é um projeto magnífico, é um projeto que tem que continuar, é um projeto que dá vozes a muitas pessoas. Acho que a Tânia faz brilhantemente esse projeto, né? E a gente tem feito o mesmo ritual, né, há alguns anos. As chaves de Hecate é um ritual que vem acontecendo ali, que vem construindo uma força, uma egrégora, pessoas que vêm, olha, eu vim no passado nesse ritual. Então a gente quer dar continuidade e a gente tem vontade também de ampliar, né, que outros regentes possam estar comigo nos próximos anos, para que a gente possa ter mais ritos, mais aulas, mais práticas. E legado, eu acho que eu tenho vontade de deixar para as pessoas a vontade de se aprofundar nas coisas, a vontade de acreditar, sabe, no potencial próprio, em que você consegue, em que você é capaz, em que você pode. Então eu tenho um grande desejo que o indivíduo se sinta central na vida dele, que ele seja seu sol próprio, sua luz própria, e que vá adiante, sabe, de que não é necessário essas intermediações de outras pessoas e de que você é capaz do que você quer. Que legal. Esse ano eu não pude estar em Paranapiacaba, não bateram as datas, mas eu vi fotos lá. Foi muito legal, aliás, parabéns. Parabéns também a Tânia Gori. Eu só acho que a Prefeitura de Santo André precisa olhar mais para Paranapiacaba, dar um amparo melhor, porque, cara, já é tradição, né? A Convenção das Bruxas já é tradição e não pode ser deixado de lado, né? Precisa de uma atenção da Prefeitura de Santo André. Isso. A gente tem que cobrar a Prefeitura, isso é muito importante, né? Cobrar os órgãos responsáveis aí pela estrutura, por tudo isso. É muito importante, eu também acho. A convenção, ela movimenta, né? Um turismo, ela movimenta a economia ali na vila e é um evento magnífico. Nossa, eu vou sempre lá em Festival de Inverno, Halloween, nesse ano eu não consegui ir na convenção, mas toda vez que eu chego naquela cidade, cara, não tem como. A energia lá é diferente.
É uma energia diferente. Paranapiacaba não é só o clima, né? A força quando você tá ali realmente, que a vila traz, né? Que isso, para qualquer um, eu acho que inclusive se você não conhece, visite, né? Paranapiacaba, porque vale a pena. Vale muito a pena. E qual a mensagem que você gostaria de deixar para quem tá te assistindo agora? Experimentem, sabe? Arrisquem-se, errem, né? Então, eu tenho medo de que isso não dê certo, eu tenho medo de não fazer. Tente, erre, aprenda com o seu próprio erro, né? Tenha a oportunidade, talvez, de ter uma prática solitária, tenha uma oportunidade de conhecer grupos, não vá correndo para a primeira coisa que você achar, né? Questione, leia muito, tenha opiniões divergentes, antagonistas, às vezes, uma da outra. Isso enriquece muito a nossa bruxaria e a nossa vivência. Né? Então, eu vou ter uma opinião dessa, que é uma opinião mais religiosa, uma opinião mais de uma ideia de bruxaria moderna. Olha, agora eu vou entender o que é a bruxaria tradicional, o que uma tem diferente da outra. Então, permita-se mergulhar profundamente nessa prática e que Hecate possa ajudar o seu caminho também. Confia aí na deusa dos caminhos, na senhora das tochas, das chaves. É meu conselho. Que assim seja e assim se faça. E para quem quer encontrar David Host, como que eu faço? Pode me encontrar através do meu Instagram, né, @david.host, e também pelo Instagram da Ordem de Noctis, @Ordem de Noctis. Lá no da Ordem de Noctis estão os trabalhos aí oficiais da Ordem e também pelo meu. Show de bola. O arroba dele ficou o tempo todo ali embaixo do vídeo dele, mas também vou deixar na descrição do vídeo. David, muito obrigado por esse papo, foi muito enriquecedor, de verdade, gostei muito. Ainda tem muitas outras perguntas, muitos mais assuntos para conversar, mas a gente pode marcar uma outra vez, se você quiser. Com certeza. Vamos marcar um café. Vamos. Isso pelo seu convite. Deixo os meus votos de que o canal seja um sucesso. Parabéns. Siga adiante. E maravilhoso projeto, que o projeto do Círculo e também do canal cresça muito. E muito obrigado. Que assim seja. Vamos buscar, né, os números que eu fiz em anos passados, mas o importante é conteúdo, né? O importante é trazer algo mais profundo, algo mais para quem realmente se interesse pela magia de como ela deve ser, né? Com certeza. E, gente, David e eu vamos estar dia 25 e 26 de julho agora lá no Eslava Medieval, aqui em Jundiaí. Vou deixar tudo na descrição. Não vou falar tudo de novo, porque todos os últimos vídeos eu venho falando, mas vou deixar tudo na descrição. Se você chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve aí no canal. Segue meu querido amigo David aqui, segue eu lá no Instagram, no @lutivinos. E é isso. Eu ficando por aqui. Compartilhem, porque a gente precisa de mais pessoas assim fazendo a diferença. E quem quiser nos encontrar, estaremos lá no Eslava. Estaremos lá. Gente, até a próxima, até o próximo Círculo. Obrigado, querido.